Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Então vamos para uma reviewzinha de como jogar com um Jojo, mecha novo que lançou hoje. Então, para quem vai comprar ele aqui no lançamento, com cristal, ele vai vir com skin, uma skin nível A. Para quem vai comprar com ele com dinheiro normal, ele tá 2.800. E se eu não me engano, daqui a 2 semanas ele vai estar com preço normal de 20 mil. Então, para quem quer comprar com ele precinho padrão aí, vai ter que esperar. Beleza? Para quem comprar com ele com cristal, vai ganhar skin e um descontinho. Certo? Então, vamos lá. Vou falar aqui das habilidades do mecha e tudo mais, o que eu achei com ele, algumas mecânicas que eu descobri. Tava treinando ele aqui no modo treinamento, também joguei com ele no Battle Royale e quero compartilhar esses conhecimentos com vocês nessa série de como jogar. E se você quiser ver esse tipo de vídeo com outros mechas, está tudo aqui no canal, então é só pesquisar, beleza? Então curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E bora pro pai. Lembrando, o torneio meu aqui na descrição, já tinha esquecido disso. Ó, vamos lá, arma primária dele. Fire Rate ok, tem dano ok, também tem uma área de explosão muito boa, cara. Muito boa mesmo, o que vai ser meio bem fácil matar pilotos. Ele tem um dano de piloto até que legal, se eu não me engano ele dá 22 de dano em piloto, por aí. Tá ligado? É um mecha muito gostosinho, a arma primária dele. É legalzinho, não tem um dano muito absurdo, mas tem fire rate legal e também recarrega rápido. Beleza? E a arma secundária dele é essa bomba que ele taca no chão, explode automaticamente se algum mecha passar próximo ali, ou se não, tem o detonamento remoto, né, que a gente pode jogar aqui e explodir quando a gente quiser, certo? Vem aqui e explode. Show! Só explodir ali. E tem outras mecânicas dessa bomba também, que é o seguinte, deixou aqui a bomba no chão, eu posso dar meio que um segundo pulo utilizando ela. Pulei aqui, ativei, dei outro pulo. Tá ligado? A gente pode utilizar dessa bomba para ganhar high ground, para fugir, para se reposicionar, para ir mais alto, seja lá o que for. É muito bom. E essa tá no modo treinamento, então não vai dar para mostrar, mas essa explosão aqui também afasta o mecha inimigo. Da mesma forma que me afasta, afasta o mecha inimigo. Então é bom pra gente se reposicionar em determinadas situações ou para tirar o inimigo de posição, porque deixando aqui ele vai para trás, vai pro lado, vai sair dali. Ele vai ficar mais vulnerávelzinho. Show? O pulo dele é normal. Cada pulo gasta mais ou menos 1/4 de energia. Tá ligado? Então dá pra dar alguns pulinhos legais com ele. E o dash dele, que é um dash muito bom. Vai longe pra caraca. Aqui pra onde que eu fui. Tá ligado? Sem esforço algum. Isso é muito bom. E dá dano também em mechas. Vem aqui no arcozinho, ó. Chegou em alguém, explodiu. Sem quando ele colide com algum mecha, ele explode automaticamente e dá dano. Porém, a gente também pode cancelar o dash para causar explosão na hora que a gente quiser. É só apertar de novo o botão de habilidade. Vem aqui, ó. Apertei, explodiu. Tá ligado? Então a gente pode também acionar a hora que a gente quiser. E tem uma barrinha aqui lateral, tá ligado? Que mostra quando o combustível do dash, né? Aqui do lado, ó. Tá vendo? Quando chegar ali no final, acabou. A gente pode cancelar o dash a hora que a gente quiser também para se reposicionar, para chegar onde a gente quer. Então isso é muito legal, beleza? Então a gente aqui tem basicamente 3 pulos com ele, ó. Joga aqui a bomba, ativou, usou o dash. Tá ligado? Então você pode chegar em lugares até que relativamente altos com bastante facilidade. Bastante facilidade, então isso aqui é muito bom, só saber você usar e controlar na hora certa. Tacar a bomba, pular, ativar a bomba e usar o dash. Aqui, tá ligado? Então é bem interessante. Às vezes você consegue economizar bastante energia, eu chego em lugares bem altos utilizando essa mecânica. Agora vamos falar dos módulos dele, ó. Módulo de ataque, Boss Reloading, o que isso aqui faz? Vai aumentar o dano de explosão e o raio de explosão da arma secundária. Então vai causar mais dano e vai causar um dano maior numa área maior. E o Light Cartridge, não sei se é assim que se pronuncia, vai aumentar o Fire Rate da arma primária e o Reload Rate. Então você vai atirar mais rápido e vai carregar mais rápido, cara. Então, porra, é uma máquina de guerra, filho. Vai simplesmente dar muito tiro.
E módulo defensivo, ele tem o Fearless Charge, que o que isso aqui faz? Vai dar mais dano quando a gente usa a habilidade tática dele. Então, o dash dele vai causar mais dano quando a gente estiver usando esse módulo, beleza? Agora, esse aqui, vou nem tentar pronunciar isso aqui, Spirit, não sei pronunciar isso. Ele vai, aqui não vai ter como demonstrar, aliás, tem como demonstrar depois, né? Mas, enfim, você vai ganhar um escudo extra quando sua vida estiver abaixo de 60. Se sua vida estiver 60 ou menor, você vai ganhar um escudo de até 1200 quando usar o dash. Então, usou o dash, pum, você vai ter um escudo temporário, tá ligado? É um escudo que desce até que relativamente rápido. Você perde 40% de escudo por 1 segundo e essa habilidade tem cooldown de 60 segundos. É uma habilidade legal, mas ela acaba sendo bem situacional, que você tem que usar de uma maneira bem sábia, tá ligado? E mais tarde a gente vai falar sobre isso também. Agora, módulo de propulsão. Tem o Canister Cycle, que você vai diminuir o tempo de recarga do seu dash. O dash dele, se eu não me engano, tem 11 segundos de cooldown, mas quando a gente usa esse módulo cai para 7.5 segundos, mais ou menos, o que é muito e que é muito bom. E o Dynamic Joint, que isso vai aumentar a sua velocidade de movimento por 5 segundos depois de usar o dash dele. Então, depois de usar o dash dele, pá, você vai ganhar um pouquinho de velocidade de movimento por 5 segundos. Agora a questão de core, cara. Aqui o core que o bagulho começa a ficar interessante. O core 1 dele, o que que faz? O core 1 dele, sempre quando a gente mata algum mecha, sai Explosion Bot do mecha que a gente matou. Sai 2. Se... Aqui também não vai ter como demonstrar, porque a gente está no modo treinamento, mas se a gente causou dano no mecha, mas o mecha morreu por assistência, saiu um Explosion Bot dele. Beleza? Então sempre quando a gente derrotar algum mecha assim e tal, vai sair um Explosion Bot dele, tá ligado? E isso aqui é interessante, sai três Explosion Bots se um Explosion Bot matar um mecha. Então, por exemplo, olha só, vou tentar fazer isso aqui, dá dano no Arthur também, se esse cara aqui não estragar meu rolê. Ó, sai o Explosion Bot dali, vai vir matar o Arthur. Olha lá, saiu um, tá vendo? Então sempre quando a gente tá com o Core 1 e matar algum mecha, vai sair a Explosion Bot dele, beleza? Core 2 dele. O Core 2 é muito perigoso. E já vou falar aqui. Por quê? Porque se a gente... O Core 2, quando ativado, sempre quando a gente usa o dash e explode, a gente toma dano. Como que a gente sabe se ele tá ativo ou não? Tá aqui esse iconezinho aqui do Core. Quando a gente ativa ele, ele vai ficar aqui pegando fogo. Sua tela também vai ficar como se pegando fogo. Então, quando a gente usar o dash e acertar em alguém, a gente toma dano, mas também arranca um dano do caralho. Olha a vida que o Arthur ficou. Mas a gente também toma um dano considerável, tá vendo? Foi basicamente 50% da minha vida. Então isso aqui é muito perigoso, mas causa muito dano. E causa também muito dano em área. E, cara, vou tentar usar aqui no meio deles dois. Aí, tá vendo? Causei dano, destruiu os dois. Então, tá vendo? Isso aqui é muito bom pra dar um 11 de setembro, pra dar uma de Osama Bin Laden e explodir tudo. Causa muito dano, é muito bom de você cair de cabeça, tipo no Team Deathmatch. Isso aqui vai ser... Porra! Literalmente um estouro. Você vai entrar na teamfight e matar todo mundo se tiver todo mundo aglomerado. Então, cara, o alerta que eu fico aqui pra esse core: se você estiver jogando Battle Royale, sei lá, qualquer modo, e você não quer tomar dano em você mesmo, certifique-se de que isso está desativado. Porque eu causei muito dano em mim mesmo sem querer jogando no Battle Royale, fazendo isso, ativando o core. Eu falei, caraca, essa porra tá aí me explodindo sozinho. Aí depois que eu reparei que eu podia desativar a habilidade, porque enquanto ela tá ativada, sempre quando a gente usar o dash, vai tomar porrada.
vai tomar porrada. Sempre, sempre vai tomar porrada. Então, quer usar o dash só pra fugir e tal, certifique-se de que você desativou. Beleza? Então, vamos lá, cara. Coisas pra jogar com ele. Não tem muito mistério. Jogar com ele é bem simples, tá ligado? Mas assim, priorize jogar a média alcance. Nem a longa alcance assim, porque a arma primária dele é meio ruim de acertar. Mas techs de acurácia ajudam. E também nem tão perto assim. Deixe que o inimigo venha atrás de você. A menos que você consiga ver uma janela de oportunidade e explodir o cara, tá ligado? Porque a ideia dele, mano, ele tem muito escudo. É um mecha que tem muito escudo. Então, como que eu posso dizer assim? É um mecha que tem muito escudo, então ele te dá essa facilidade de você entrar em luta, causar bastante dano e depois recuar. Eu coloquei também umas techs para ele de roubo de vida, que vai me ajudar a me recuperar ao longo da luta de uma maneira suave. Mas eu falei, questão de tech, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, beleza? Então, cara, não tem muito o que dizer sobre ele. Você vai usar o dash. Dê preferência para usar o dash para se reposicionar, tá ligado? Porque o dash dele é muito bom. Não usa pra se reposicionar, só usa pra destruir o inimigo se você vê que realmente dá, tá ligado? Viu que tem como dar o gap close ali, ó. Bum, matou. Mas evite usar de maneira agressiva. Use mais pra se reposicionar. Vamos dizer que eu já tô trocando aqui com o Arthur. Usei aqui, pá, tô quase matando o Arthur usou pra se reposicionar, pra fugir. Aí eu vou atrás dele pra matar. Porque esse dash aqui, embora seja muito bom, esse mecha tem alguns certos problemas com mobilidade, então é bom usar para se reposicionar e usar para matar só realmente em último caso, porque na maioria das vezes se você se jogar para matar um inimigo, você vai ficar muito exposto, tá ligado? Então não vai ser legal, a menos que você tenha certeza de que você vai conseguir fazer essa mecânica aqui, ó. Nada demais, mas é uma coisa que você pode fazer para, como eu falei, para reposicionar o cara. Você vem aqui dando tirinho, de boa, consegue se aproximar na maciota, usa a bomba tanto para se afastar quanto para afastar o mecha. A bomba que eu tô falando da arma secundária, tá ligado? Então se você for avançar assim de maluco, eu recomendo que avance sabendo que o cara tá meio que desprevenido, tá ligado? Ou ele acabou de usar alguma habilidade que te daria a chance de fugir. Tipo, você viu que o Firefox usou, só um exemplo, você viu que o Firefox usou o dash pra se reposicionar. É tipo, caralho, ele usou o dash pra se reposicionar, então eu vou pra cima dele. Você vai pra cima dele, explode, aí usa a arma secundária pra afastar ele, pra você se afastar, e continua dando dele e mete pé. Vai batendo e vai metendo o pé, tá ligado? Então o mecha não tem muita dificuldade de jogar com mecha, mas assim, você tem que saber muito o que você quer fazer com ele. Por quê? O que eu recomendo jogar com ele, cara, é jogar com esse módulo aqui de ataque, o Light Card Trinity, caralho, esse que vai aumentar seu reload rate, e o Fire Rate da arma primária, porque você vai conseguir dar muito dano, tá ligado? De perto, de longe, você vai conseguir ser constante em luta. Esse é um mecha de assalto, tá ligado? Então isso é importante pra ele. E a questão, cara, de o que usar aqui no módulo defensivo, eu acho que depende muito do que você quer fazer em luta. No geral, eu tô usando esse aqui. Eu já consegui botar ele nível 15, pelo que eu joguei aqui, eu testei. Esse aqui, pra mim, por enquanto, tem sido o melhor. Porque se eu estiver morrendo, até se eu for, tipo assim, rushar em cima ali do Arthur, o Arthur tá morrendo, vou rushar ali em cima dele, tô com a vida baixa. Ou nem tô com a vida baixa assim, mas pode acontecer alguma coisa com a baixa vida. Eu vou finalizar ele e se acontecer alguma coisa eu fico com um escudo extra pra conseguir me reposicionar durante um tempo. Então, tipo, é uma segurança que eu tenho a mais pra entrar em luta ou sair de luta com um shield extra. Então, eu tenho usado esse aqui. Em questão de módulo de propulsão, eu tô usando esse aqui que vai diminuir o tempo de recarga do dash. Porque, cara, esse dash dele é muito bom. Pra que eu quero correr mais rápido se eu posso usar, tipo, quase que o dash toda hora. Tá ligado?
é bom demais, sabe? E questão de core, já estou jogando com Core 2. Eu só estou usando o Core 2 com ele, sabe? Eu ainda não testei o Core 1 direito. Testei no Battle Royale, mas no Battle Royale não achei tão eficiente assim, porque dificilmente os mechas estão muito agrupados, assim, mesmo o squad, é difícil eles estarem muito juntos. Mas o Core 1 para ele é muito melhor no Team Deathmatch, por exemplo. Acho que nos módulos de Team Deathmatch o Core 1 é bem melhor, porque a trocação constante, toda hora você mata alguém, tem alguém próximo, tá ligado? Mas no geral, o Core 2 com ele é bem melhor, porque mesmo se, tipo assim, você é melhor porque você pode, ele é efetivo tanto no X1 quanto no 2x1, por exemplo. Ele vai ser efetivo. Tipo, eu tô contra 2 mechas ou eu tô só contra um mecha só. O Core 2 vai me dar muito dano, vai dar muita explosão de dano, sabendo utilizar da forma correta. É melhor do que o Core 1. O Core 1 só vai funcionar se eu matar alguém e ele estiver acompanhado. Então não vale tanto a pena. Por isso que no Team Deathmatch, ou no tipo, pega bandeira, qualquer modo assim do gênero, ele vai ser bem mais útil, tá ligado? Então é isso. Acho que não tem mais muita coisa pra dizer com ele. A meta é bem simples de jogar. Achei ele bem fácil. Você tem que saber muito bem como usar essa bomba aqui. O segredo desse mecha é essa bomba, que a gente pode usar para zonear o inimigo, para pegar high ground, para se afastar, para afastar o inimigo se alguém vier muito seco em cima de você. Tipo o Firefox, tá vindo? Firefox não. É o Firefox também, tipo o Firefox tá vindo rushadão em cima de mim, me enchendo de metralhadora, pá, usando dash. Eu venho aqui tipo, tchau queridão. Eu vou para um lado, ele vai para o outro, eu continuo dando dano dele constante, me afastando, e de repente uso o dash para me reposicionar, ou vejo que ele já tá morrendo e vou para cima para finalizar, tá ligado? Então esse mecha, a arma secundária dele é muito bom porque você consegue anular uma porrada de jogada. Arthur tá vindo para cima de tu? Tchau, beijo. Vai para um lado, eu vou para o outro. Aí de repente eu uso o dash pra me reposicionar ou pra matar ele, tá ligado? Dependendo do dano. E como ele tem um dano constante, alto, você consegue trocar bem. Tipo, você consegue anular Firefox, você consegue anular o Arthur, você consegue fazer isso com o neutro, com range, Aurora. Aurora nem tanto, né? Só se a Aurora for muito ruim, mas você vai ter mais dificuldade disso contra mechas voadores. Sabe qual é? Mas mesmo assim, contra mechas voadores, dependendo da situação, você usa o dash, tá ligado? E consegue pegar eles no alto, todo completamente fodidos. Mas você consegue anular basicamente jogadas de todos os mechas terrestres que tem dash. Com range, o caramelo, se ele vier pulando pra cima de tudo. Não é coisa que o caramelo costuma fazer, né? Mas... o caramelo na real você não consegue anular tanto assim, não. Mas... o pulsar, se vier usando o dash pra cima de tu, a alborada, todos os Ventoros, o Norfen, Sky, Hot Steel não, Hot Steel não, mas o Firestar também, sabe? São mechas que... o trio também, quase todos os mechas que tem no jogo, cara. A gente só não vai conseguir, vamos dizer assim, anular jogadas do Boltz, do Hurricane, do Rave também, do Andrômeda e do Hot Steel. De resto, a gente vai conseguir anular praticamente todas as jogadas de todos esses mechas, tá ligado? E esse mecha aqui, ele é bom também. Não vou falar que ele é counter natural do Doomlight, mas ele consegue contornar bem o Doomlight por várias razões. Primeiro, ele tem dano de explosão, então é fácil de acertar no Doomlight se ele ficar atrás do escudo. Ele tem a bomba, que pode fazer o Doomlight se reposicionar, tipo, beleza, tô aqui atrás do escudo, tu usa a bomba pra tirar ele do escudo, tirar ele da posição, tá ligado? Ou senão o Doomlight também ativou o escudo, mas aí tu usa o dash pra se reposicionar, vai pra outro lugar, pra pegar um high ground, esperar o escudo do Doomlight abaixar, porque esse mecha tem bastante mobilidade, coisa que o Doomlight não tem. Então você pode flanquear com muita facilidade o Doomlight, tirando que você tem bastantes ferramentas para conseguir contornar o escudo do Doomlight, tá ligado? Então, sabendo jogar certinho, sabendo como derrotar o Doomlight,
você tem uma certa facilidade para derrotar o Doomlight. Tem um vídeo meu falando só como derrotar o Doomlight, porque acho que é um dos mechas que a galera tem mais dificuldade. Esse mecha, pelo que eu joguei com ele, ele vai ter uma certa facilidade entre aspas, né, de derrotar o Doomlight. Então é isso, acho que não tem mais muita coisa a dizer, já passei aqui a visão para ele. E é isso. Beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal e deixa aí nos comentários se você está gostando de Akumeka, o que você achou dele. Eu joguei com eles aqui já algumas partidas no modo treinamento, eu achei ele muito divertido, cara, muito divertido. Ainda mais quando eu mando o modo Bin Laden no meio da teamfight, é maravilhoso. O ruim disso é que na maioria das vezes a gente mata um ou dois mechas e morre junto, tá ligado? É realmente homem bomba. Mas beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Paz.